Olá, colegas. Seguro acidente de trabalho. O que é o SAT? O SAT é o preço que a sociedade paga para transferir o risco do empreendimento, transferir as consequências desse risco para toda a sociedade. O risco foi estatizado em 1967. O SAT, o Seguro Acidente de Trabalho, ele nasce em 1967 a partir da estatização do risco, a partir da socialização do prejuízo do acidente de trabalho, né? Então, o SAT inaugura no Brasil, a partir de 1967, o risco social. Lembrando que o SAT vem de 44, ele nasceu pela Lei 7.036, nasceu em 1944. E nesse momento, em 1944, o risco existente, né, a teoria do risco existente aplicada ao Brasil, era a teoria do risco profissional, no qual quem assume o ônus do acidente do trabalho integralmente é o empregador. Isso vem a partir do decreto legislativo lá de 1919. É a lei inaugural, é o normativo legal inaugural de 1919, que inaugura no Brasil a proteção minimamente social aos acidentados do trabalho, né? E isso veio a partir dos ferroviários, que naquela época era a categoria mais forte brasileira, né? A categoria profissional mais forte. E isso vigorou desde 1919 até 1944. Então, de 19 a 44, nós temos aí risco profissional, o empregador assume integralmente, desde a tratativa, os primeiros socorros, o ônus ali do hospital, internação, cirurgia, prótese, órtese, recuperação, medicamento, enfim, tudo isso que quem faz hoje é o SUS. Na época, quem bancava era o empregador desse acidentado. Daí o nome risco profissional, porque até então, até 1919, com base na Constituição da República, da Primeira República, República Velha, né, lá de 1889, que é onde o Brasil sai do regime imperial, o Brasil Império, e entra para o Brasil República. De 1989 até 1919, né, se houvesse um acidente de trabalho, né, não existia essa nomenclatura, mas se houvesse uma lesão corporal para alguém que está produzindo, né, no ambiente de trabalho, né, do seu patrão ali, né, isso era caso de risco contratual. Então, o lesionado, como é no direito civil em geral, o lesionado tem que provar que houve a lesão e que essa lesão foi decorrente da negligência, imperícia, imprudência, do dolo, lá no caso do empregador. Então, era uma situação impensável hoje em dia, né? Assim, o empregado tem que provar que a lesão corporal foi por conta de uma relação contratual dentro de um direito civil, uma relação contratual em que a parte lesionada tem que provar a lesão e a culpa do pretenso lesionador. Isso veio até 1919. Em 19, você sai do risco contratual e entra no risco profissional. O risco profissional, a despeito de ter inaugurado no Brasil, né, essa mecânica de atendimento e trazer para o empregador, aquele que se beneficia do trabalho alheio, inclusive com geração de lucros, trazer para esse empregador, né, as consequências, né, vinculadas ao processo produtivo que ele engendrou, que ele pensou, que ele arquitetou. O próprio empresariado não dá conta, né, em termos de patrimônio, para sustentar a produção de doentes do processo produtivo. Lembrando que nós estamos aí falando do Brasil agropastoril, né? E essa passagem do Brasil agropastoril para o Brasil, para a indústria, né? Nós não tínhamos ainda CSN, Siderúrgica Nacional, não tinha indústria automotiva, não tinha petróleo, nada disso, né? Isso vem lá na década de 50, década de 60, né? A própria CLT, né, vem em 43,
nós já tínhamos o adicional de insalubridade lá em 1935, né? A periculosidade vem só em 55. Então, esse contexto histórico é importante que a gente se posicione em termos do direito, né? Pegando a evolução normativa, mas percebendo essas nuances sociais, econômicas, né? Históricas mesmo, né? Que fazem parte aí da história do Brasil, né, pessoal? Então, CSN, Petrobras, indústria de base, né? Essas indústrias de base aí, elas vêm nessa sequência aí, né? Bem, nesse Brasil agropastoril, né, que é até 1944, os empregadores simplesmente não têm patrimônio e aí você seria um impeditivo grande para o progresso, né? Importante a gente puxar esse dado histórico aí, né? E aí vem a lei 7.036 em 44, dizendo, ó, agora vai ter que ter seguro, porque já que o patrimônio da empresa não dá conta, o trabalhador vai para a justiça, ganha, mas não leva, porque tem a decisão judicial, mas não tem patrimônio para executar. Então, termina o lesionado ficando no pior dos mundos aí, né? E aí vem as seguradoras. As seguradoras comparecem a partir de 44, onde os empregadores são obrigados a pagar um seguro, né? Então, você transfere o risco, mas ainda assim dentro do contexto de prevenção. Você ainda continua preocupado com o risco, você como empregador. Se no primeiro momento, de 19 a 44, não há nenhuma preocupação em termos de prevenção, há toda a preocupação em termos de prevenção, porque você assume todo o ônus, a partir de 44, isso já dá opa, deu uma aliviada, agora eu posso, se tiver mortes aqui, se tiver acidentes, não vai impactar tanto o meu patrimônio, né? Mas ainda assim, por conta dessa introdução, né, do Parque Fabril brasileiro, dessa entrada do progresso, das indústrias de base, né? Estamos falando, pessoal, de energia elétrica, energia mecânica, estamos falando de processos produtivos que não é mais enxada, foice, não é mais... Agora é energia elétrica, agora é potência, é vapor, é pressão, é torque, né? Estamos falando de indústria, né? Indústria essencialmente trabalha com energia. E aí o volume de acidentes dispara, né? Dispara. E as seguradoras também não dão conta, né? Aí tem o IRB, Instituto de Resseguro do Brasil, né? E a coisa foi evoluindo. A coisa foi evoluindo, não falo no sentido de foi acumulando, foi acrescentando, foi, né? E aí chegou na situação em que os empresários e as seguradoras, que são os empresários que objetivam lucro a partir dos seguros, perceberam que as apólices, se subissem, não teria condição do empregador pagar, e se mantivesse o nível que estava de apólice, não teria condição de honrar com a cobertura, né? Nessa época não tinha acidente de trajeto, né? Esse seguro que veio pela 7.036 não tinha acidente de trajeto, né? Em 1944 até 67, pessoal, todo esse período, desde 1919 até 1967, se excluía da cobertura acidentária os acidentes de trajeto. Presta atenção, cuidado. Acidente de trajeto vem só com a estatização. Na hora que as seguradoras e o empresariado fazem força ali no Congresso para transferir o risco para a sociedade, né? Sob o argumento que o Brasil precisava progredir, precisava prosperar e que estava perdendo muitos lucros, que tinha muito acidente, e ele não estava dando conta. Então, assim, ali foi um movimento de intervenção estatal. A livre iniciativa não queria ser tão livre, não. Nesse caso aí, não quero ser livre, não. Vamos ter que estatizar, vamos ter que transferir o risco para a sociedade, o povo vai ter que pagar os meus acidentados, o prejuízo do acidente, o prejuízo social não é meu, é dos outros, né? O meu aqui é só o lucro. Essa foi a ótica, isso foi que norteou a estatização do SAT. E aí nós mudamos a categoria de risco. Então, lá na República Velha, nós tínhamos o risco contratual, com em 1919, a partir dos ferroviários, aí isso foi ampliando para todas as categorias profissionais, e a PT, a PTEC, a API, a PB, enfim, aquele monte de instituto que nós tínhamos. Na sequência, em 67, nós temos aí a unificação com o IAPAS para arrecadação, INPS para dar os benefícios e o INAMPS para cuidar da saúde dos acidentados, né? Nessa época, pessoal, só tem direito à saúde quem tivesse carteira assinada. Então, nós temos 3 momentos aí da teoria do risco. O risco contratual,
entre 1889 e 1919, a teoria do risco profissional de 1919 até 1967 e, a partir de 67, o risco social, onde o Estado assume, recebe, é transferido para toda a sociedade, todo o Estado, para o orçamento público, a sustentação dos acidentados do trabalho produzido por um processo produtivo, que aí, nesse momento, baixa a guarda e não precisa mais se preocupar com o acidente, uma vez que o acidente não é mais impactante do seu patrimônio, né? Então, o patrimônio do empresário e das seguradoras passa incólume a partir do momento em que você transfere o risco para toda a sociedade e quem paga o benefício é o INPS, né? E o preço para isso, para ir para a sociedade, o preço para transferir o risco para a sociedade foi o preço do SAT. E aí o assunto aqui do nosso papo, Seguro-Sem Trabalho no Brasil. Seguro-Sem Trabalho no Brasil tem uma história que vem lá do Brasil Império, mas de forma marcante, nasce em 1919, inclusive como precursora da Previdência Social brasileira. Anterior, inclusive, à primeira lei previdenciária, que é a Lei Eloy Chaves, que é de 1923. Olha que interessante. Então, em 1919, completamos agora um século, né? 1919 esse que marca a criação da OIT. Então, nós temos aí, em 2019, que fecha um século de OIT e da lei acidentária, a primeira lei acidentária brasileira. Nesse meio do caminho foi criado o SAT. Então, perceba, nós temos o SAT criado em 44, que obriga as empresas, uma lei que obriga as empresas a fechar um contrato de seguro para proteger acidente de trabalho. Então, quem paga o seguro? A empresa. Essa discussão toda, esse âmbito todo de relações, são relações privadas, dentro do direito privado. Nada de tributação, não tem nada de direito tributário aí, nada de direito social, nada disso. Estamos falando da relação privada. Tá? Então, assim como o comerciante é obrigado a vender, né, para mercadorias para países, né, transatlânticos, aí, você teria que pagar um seguro de frete, um seguro de transporte. Né? Isso faz parte da relação comercial. Assim como esse mesmo empresário que produzia, que empregava, que tinha risco acidentário, esse empregador também tem que fazer um seguro de trabalho. Né? Qual a diferença? Que a relação é diretamente com a seguradora, sem nenhuma participação estatal. O Estado apenas entrou com a lei obrigando. Né? Quando chega em 67, esse SAT, que já existia, o seguro-sem trabalho que já existia, que era apólice seguro no campo do direito privado, isso é transferido para o Estado brasileiro via lei. A Constituição da República de 67 e a lei, na sequência, 5.036, salvo engano, de 1967. É bom dar uma checada no número da lei aí, diretamente, eu não lembro de cabeça aqui agora, mas é 1967, você vai ver lá a instrução que a lei traz. E nessa instrução, que define, né, as competências, define a fonte de custeio, define quem faz o quê, quando, né? Tem lá, agora quem vai bancar o acidentado, quem vai bancar a manutenção do poder aquisitivo desse acidentado, no período de recuperação dele, vai ser o INPS. Quem vai pagar a invalidez, caso haja aposentadoria? INPS. E se tiver morte, a pensão, quem vai pagar para o resto da vida? O INPS. E a contrapartida que a lei trouxe? Pagar 0,25% ali do SAT à época. Imagina. Então, nós temos aí a mudança da categorização de risco e a mudança do comportamento empresarial. A partir do momento que o risco passa a ser social, o empresário baixa a guarda e aí nós temos aí uma tarifação baixíssima, isso passa a ser tributo. Essa tarifação muito baixa, quem arrecada é o IAPAS, Instituto de Arrecadação à época, né? E quem dá assistência ao trabalhador é o INAMPS, Instituto Ambulatorial, INAMPS, de ambulatório, né? Então, isso tudo, pessoal, apenas para a categoria profissional empregada, carteira assinada. Tá? Então, a partir de 88, com a Revolução Social Sanitária, que veio com a Constituição de 88, nós temos aí a ampliação do atendimento, a universalização do atendimento à saúde, e aí você alcança os demais trabalhadores, não apenas os empregados. Né? Bem, esse é o histórico do SAT, que eu queria deixar isso aqui na memória para a gente discutir na sequência os desdobramentos desse risco social transferido para a sociedade via estatização do prejuízo, estatização do risco, né?
e aliviando, tirando pressão, tirando todo o estímulo, toda a força de prevenção a partir dessa estatização. Porque nesse momento já tem lá quem paga o benefício, já tem lá a situação consolidada de que esse risco não é meu, esse período não é meu, tem que dar isso ao povo. Então eu baixo a guarda, não preciso mais fazer prevenção, porque entre 1919 e 1967, pessoal, isso era caso de polícia. Então é BO, tem que abrir o boletim de ocorrência, tem que pagar tudo. Então a preocupação com prevenção era muito grande. Podia até não ser efetiva, mas a preocupação era muito grande. Chega em 67, a preocupação zero, praticamente é só pagar o tributo, né? E aí o que é que você tem? Infelizmente um lema que é muito propalado, né? A partir de 67 nós temos um lema: morreu em terra, adoeceu previdência, eu já paguei o SAT aqui de 0,25 aqui da folha, né? Paciência, né? Então, no próximo bloco aí, no momento oportuno, a gente vai voltar a esse assunto. Até mais, obrigado.